Olá amigos, aqui estamos nós, é a 10ª vez que aqui estamos na vossa presença para estudarmos um pouquinho mais sobre o livro de Daniel. O capítulo que nós vamos ver hoje, o capítulo 9, é um capítulo extraordinário, porque tem, além da profecia, tem mais uma das orações, das muitas orações de Daniel que nós encontramos nesse livro. Mas por falar em oração, antes de nós começarmos, vamos pedir também a presença de Deus aqui no nosso meio. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque Tu nos tens dado estas lições extraordinárias. Obrigado porque nós as podemos compreender e porque podemos utilizar esta ferramenta também para ajudar os nossos irmãos, para ajudar, quem sabe, as pessoas que não Te conhecem e que podem ver estes vídeos e que isso crie nelas a curiosidade de Te conhecer também. Abençoa-nos neste pequeno estudo, Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Entramos aqui no capítulo 9 e o capítulo 9 começa com uma situação de uma certa angústia de Daniel, uma certa preocupação, porque ele era um estudioso, da mesma maneira que nós somos estudiosos, e tinha lido as profecias, e ele via que as profecias, o tempo em que ele tinha sido levado de Judá para a Babilónia, estava a passar, e ele lembrava-se perfeitamente da profecia do profeta Jeremias, não é? E ele começa a entrar em angústia. E no meio dessa angústia, e eu achei muito interessante, é o versório desta lição, no versículo 19, que é o coração, vamos dizer assim, que é quase que o coração desta oração, ele diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. O que é que faz desta oração de Daniel uma das mais maravilhosas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? O ponto principal é certamente o facto de que é uma oração intercessória. Nós podemos, ao estudar a Bíblia, descobrir que, para Deus, a oração intercessória tem algum significado especial. E nós devíamos derivar daquilo que nós vemos no caso de Daniel e no caso de outros servos de Deus, a que a oração intercessória é sempre atendida. Nós gostávamos que as nossas orações fossem sempre atendidas. Não gostávamos. Quantas vezes nós dizemos, eu oro, mas parece que... E, portanto, nós temos aqui o exemplo de que as orações intercessórias são sempre atendidas. E nós encontramos Daniel que está constantemente a orar. É quando alguém vem para o levar preso porque vai ser executado, ele vai ver o rei e diz: ó rei, dá-me mais um bocadinho de tempo, isto que tu pedes é uma coisa impossível. Eu preciso de tempo, dá-me tempo para eu falar com o meu Deus. E depois, depois mais tarde... Quando é a estátua, né, ele vai pedir o conselho de Deus para poder falar, não é? E vamos encontrar diversas vezes, diversas orações, em quase todos os capítulos nós encontramos a oração de Daniel. Quando chegamos ao capítulo 6, não é? Quando temos Dario, exatamente. Há aquela história de Dario fazer um decreto, que só se podia fazer pedidos ao rei, e etc. O que é que Daniel faz? Vai orar com as janelas abertas, virado para Jerusalém, ignorando completamente as ameaças que tinham sido feitas. E sim, nós reparamos também que Daniel vai aqui iniciar esta longa oração, porque Daniel está muito, muito preocupado. Daniel não percebeu o capítulo 8, não percebeu o que significava até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu imagino que Daniel pensou que Deus estava a dizer: se calhar ainda falta 2.300 tardes e manhãs para acabar o cativeiro. Mas aquilo estava completamente destroçado. E ficou doente, e durante 10 anos parece que não voltou a falar com Deus, ou Deus não voltou a falar com ele, e então ao fim de 10 anos temos então o capítulo 9. E nós temos esta oração extraordinária, que é um exemplo para nós, mas sobretudo pelo facto de que é uma oração intercessória. Ele atribui a si a culpa do povo, e ele toma sobre si, ele é um exemplo de Cristo, de certo modo, toma sobre si a responsabilidade de ajudar a salvar aquele povo. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel e vemos os desastres que acontecem
na sua vida. Eu lembro-me particularmente de um texto que vem em Levítico, no capítulo 26, nos versículos 14 a 17, onde Deus é muito claro naquilo que diz ao povo de Israel. Diz, no capítulo 26 de Levítico, nos versículos 14 a 17, diz assim: mas se me não ouvirdes e não fizerdes e não cumprires todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a nossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto. Então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós, e sereis ferido diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecerem a vós se assenhorarão e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Isto parece duro, parece que uma indignação tremenda de Deus. E quando nós olhamos para isto, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu primeiro a Israel no norte, anos mais tarde a Judá no sul, e Daniel está integrado neste grande desastre que acontece aqui. Qual foi o maior desastre que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá, antes da vinda do Messias? Antes da vinda do Messias, certamente, é a destruição de Jerusalém, a invasão por Nabucodonosor e o cativeiro que se seguiu, que foi uma coisa para os judeus, uma coisa incrível, porque eles diziam que eram filhos de Abraão e eram muito orgulhosos, e subitamente eles são escravos e são levados em escravatura para a Babilónia. Deus enviou 3 profetas tentando que isto não acontecesse: Jeremias, Ezequiel e Daniel. E houve todos os esforços de toda a espécie. Se nós lermos o livro de Ezequiel, nós vemos que o anjo anda a mostrar a Ezequiel as abominações que cometia Israel. Podes ler então Ezequiel capítulo 8, versículo 16, para ver onde chegou as abominações. Há bocado nós conversávamos isto aqui antes. Como é que o povo conseguiu chegar àquele ponto? Com o lugar santo, o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, o lugar santo, só os sacerdotes entravam, mais ninguém, e eles chegam ao ponto de, como diz aqui... Os milagres, nós hoje pedimos milagres a Deus, e muitas vezes dizemos: Deus parece que não me ouviu, e neste tempo havia milagres, constantemente milagres, e este povo desvia-se desta maneira, nós não conseguimos entender, e receamos porque alguém nos diz: nós somos iguais ou piores. Não é que nós temos de refletir sobre essa situação. Será que eu sou de facto igual ou pior? Aquilo que acontecia nessa altura, então, diz no capítulo 8 e no versículo 16 de Ezequiel: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Adoravam o sol dentro do átrio, em frente do lugar santo. Em frente do lugar santo, com as costas para o lugar santo, voltados para o nascente, e adoravam o sol. Prostrados, adoravam o sol. Daí que nós pensamos: mas como é que pode... Sabes que foi nesta altura que entrou Nabucodonosor e bateu aqueles homens todos. Nabucodonosor está a chegar a Babilónia, está a chegar a Jerusalém, quando isto acontece. Tudo isto que aconteceu é extraordinário, e foi como Deus esperou até o último momento, e quando de facto eles passaram todos os limites, então veio a destruição. Mas agora vamos voltar um pouquinho mais à oração de Daniel, não é? Daniel está desesperado, viu a situação a que o povo chegou, o povo está agora, a maior parte do povo está em Babilónia, começa a viver regularmente em Babilónia, e Daniel está preocupado. Aqui no versículo 4 e no versículo 5 e depois no 18 e 19 diz-nos assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente,
e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E depois no versículo 18 e 19 continua: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. E depois o texto que nós líamos logo na introdução: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, veja a repetição, às vezes que ele repete aqui o Senhor, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Ele está a pedir aqui como que um remédio para esta situação a que o povo chegou, e ele se calhar olha, vê. Eu muitas vezes penso naquele episódio dos três amigos deles perante a estátua e pergunto-me, quantos judeus haveria no meio daquele povo? Muitos, certamente. Só 3 é que tiveram coragem de ficar de pé, não é? Qual a solução para o povo que já se babilonizava, já estava aculturado em Babilónia, e que Daniel não vê esperança de que possa vir a voltar? Qual é o remédio que Daniel pede aqui e espera que haja aqui? Só a graça. Isto faz-me sempre lembrar a passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E depois eu gosto sempre de ir para trás para o versículo 7 e ler: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados, que está no versículo 7. Portanto, é implorar a graça de Deus, a misericórdia. Nós devemos entender que em nós nada há e que nós precisamos desta misericórdia. Se não for a graça, se não for esta dádiva gratuita que Deus nos oferece constantemente, não há solução para nós em parte nenhuma. E o profeta insiste, Daniel insiste e diz: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis e aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Este reconhecimento de que nós pecamos contra ti é alguma coisa que nos foge muitas vezes. Nós muitas vezes dizem: não, Senhor, perdoa os meus pecados, mas nem sequer estamos a pensar em pecados. E que nós podíamos ouvir Deus perdoar, mas quais pecados? São tantos. Quais são os pecados que tu queres perdoados, e quais são os pecados que tu não te importas que continuem em aberto? É verdade. E nós precisamos de, quando nós confessamos os nossos pecados, nós precisamos de pensar, porque se nós não fizermos um apanhado dos pecados que fizemos e de que precisamos de pedir perdão a Deus por esses pecados, nós vamos cometê-los outra vez. Exatamente. Tão simples quanto isso. Portanto, nós precisamos de ter consciência, quando pedimos a Deus perdão por um pecado, temos de especificar que pecado é, porque ainda ficaram muitos por pedir perdão. Eu costumo dizer muitas vezes, em certo tom de brincadeira, precisamos chamar, é um ditado que os brasileiros usam, precisamos chamar o boi pelo nome. Ou seja, precisamos referir qual é o pecado. Precisamos de dizer especificamente, porque se nós não o dissermos, nós não pensamos no pecado, na gravidade desse pecado, e não temos noção, vamos voltar a cometer não temos noção que estamos a pedir perdão. Por qual pecado? Nós precisamos de especificar qual o pecado que nós pedimos perdão, porque há tantos, e se os outros ainda ficam à espera, nós devemos também ser capazes de ir vê-los e de pedir perdão a Deus por eles. Mas confessar os nossos pecados é extraordinariamente importante, especificamente, nós devemos lembrar. Mas eu acho muito interessante esta intercessão, vamos chamar assim, de Daniel pelo povo. Atribui a si mesmo. Eu pergunto-me a mim mesmo até que ponto Deus foi capaz de ouvir a oração de Daniel pelo povo, quando o povo... Mas nós vamos ver depois, mais tarde, quando nós lemos o livro de Neemias e quando lemos o livro de Esdras, vemos que houve muito povo que voltou. Eu li outro dia, quando gravava os 2 minutos, eu li a história de quando eles voltam para Jerusalém, quando eles chegam a Jerusalém, que veem o templo, não é? Que vê o lançar dos fundamentos do templo, eles uns choram de alegria, outros cantam de alegria. Eu penso que Deus ouviu esta oração intercessória de Daniel e houve muitos que modificaram a sua atitude e quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam com uma maneira completamente diferente,
que se calhar da maneira como os seus pais, os seus avós, tinham sido levados de Jerusalém, de Judá, para a Babilónia. Os velhos choram de tristeza, porque aquele templo é muito inferior ao templo que eles tinham conhecido. Exatamente. Os jovens choram de alegria, porque finalmente temos um templo. Exatamente. Finalmente um templo, e que era a situação. Mas esta questão, esta intercessão de Daniel não é uma coisa única na Bíblia. Quando nós vamos, especialmente no livro de Êxodo, nós encontramos 2 episódios. Eu vou referir um texto, depois eu sei que o Armando vai referir dois episódios. Vem no capítulo 32 e no versículo 11, que é a intercessão de Moisés pelo povo. Diz assim no versículo 11: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Temos aqui esta atitude intercessória novamente. Outra vez. Qual é o valor da intercessão de Moisés, da intercessão de Daniel? Qual é o valor que essa intercessão pode ter? Está para lá da nossa compreensão. Nós já mencionamos que a intercessão é alguma coisa que Deus recebe, aceita e ouve com particular atenção. Isso é alguma coisa que nós devíamos lembrar e pensar que se nós precisamos de estar constantemente a interceder pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que conhecemos, e que, lembrando que essa intercessão vai ser ouvida por Deus. Isto é que é extraordinário. E nós temos estes casos de intercessão, eu acho que estes 2 casos de intercessão de Moisés é alguma coisa de extraordinário. Moisés subiu ao monte, esteve lá 40 dias, desce do monte, traz as tábuas da lei, ele chega cá embaixo, o que é que ele encontra? O povo num arraial, numa festa enorme, tinham feito um bezerro de ouro e diziam que o bezerro de ouro era o Deus que os tinha tirado da terra do Egito. Era o Boi-Apis, era uma representação do Boi-Apis lá do Egito, não é? Mas esta ofensa a Deus foi uma ofensa extraordinária. E eles continuaram com esta ofensa, e agora Moisés volta ao monte, deixa cair as tábuas partem-se, ele volta ao monte e Deus diz-lhe: vou destruir o povo. E Moisés diz: oh Senhor, não podes fazer uma coisa dessas, então o que é que vão os egípcios dizer? Eles vão dizer que tu tiraste o povo do Egito, podes trazer para o deserto e afinal foste matá-los no deserto. Não podes fazer uma coisa dessas, Senhor. E ele repara que Deus aceita este argumento totalmente humano, totalmente aquilo que as pessoas vão dizer, que é aquela coisa que eu costumo dizer que não interessa. E Deus aceita o argumento e Deus perdoou o povo. Nós sabemos que várias coisas aconteceram e que muitos morreram, mas Deus aceitou a intercessão de Moisés e a maior parte do povo se salvou. E depois, como se isto não chegasse, um ano mais tarde, quando o povo de Israel sai dali, com 1 ano e 1 mês parece, eles saem dali da planície do Sinai e começam a viajar em direção à terra prometida. Eles chegam às fronteiras da terra prometida e o que é que eles fazem? Mandam 12 espias. Os espias vão lá e são 12 e depois voltam com a sua história, com aquilo que viram. Com aquilo que viram. E agora, 2 só é que dizem: vamos conquistar a terra, o Senhor vai ser connosco e nós vamos conquistar a terra. Os outros 10 dizem: não, então nós somos como gafanhotos. Eles são os grandes gigantes, nós somos como gafanhotos ao pé deles, nós não podemos fazer isso. Mas aquilo tornou-se uma coisa, numa luta tremenda. Eles ameaçaram, queriam apedrejar Caleb e Josué, queriam apedrejar Moisés, uma coisa horrível, tremenda. E Deus volta a dizer, na tenda da congregação, volta a dizer: Moisés, vou destruir o povo. E Moisés volta a dizer: mas depois, não podes, não pode ser, o que é que vão dizer os egípcios? E Deus diz, e a passagem é muito breve, e diz: Deus aceitou aquilo que Moisés disse. Incrível. Uma intercessão de Moisés, e diz que Deus aceitou imediatamente aquilo que Moisés pediu. E assim nós vemos também aqui Daniel a fazer esta oração de intercessão, e que Deus vai aceitar e vai responder a esta intercessão. Que a mão de Deus é detida pela intercessão de Moisés. E agora Daniel espera que a mão de Deus também agora venha a atuar em favor do povo de Israel.
e salvá-los e levá-los de volta à sua casa, etc. Identifica-se, depois diz aqui no comentário que nós temos Jesus que intercede por nós, Jesus é sem pecado e que nós precisamos de ir a Jesus constantemente. Vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim, e nós não nos damos conta do significado deste pedido de Jesus, não nos damos conta. Nós precisamos dizer eu vou a ti, porque é a única maneira que nós vamos suplantar as nossas dificuldades, os nossos problemas do dia-a-dia, as nossas derrotas constantes, nós vamos suplantá-las só indo a Jesus Cristo. Por falarmos em Jesus, vamos voltar aqui a Daniel. Deixe-me mencionar esta passagem, esta é a minha passagem preferida na Bíblia. Estamos a falar de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. Diz, esta é a passagem mais extraordinária em toda a Bíblia, e este é o acontecimento mais incrível em todo o universo. A passagem diz, aquele que não conheceu pecado, sabemos quem é? Jesus. Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, Deus Pai, o fez pecado. Deus Pai faz. A segunda pessoa da Santíssima Trindade faz o pecado. Para quê? Por nós. Para nos salvar. E agora o pecado tem de ser destruído. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto quer dizer para que nele nós fôssemos salvos. Ser feito justiça é ser aceito como justificado. É quando nós somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Esta é uma passagem que todos nós devíamos saber de cor, saber onde está e ler muitas vezes. Aquele que não conheceu o pecado, Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. Que esta possa ser a nossa experiência, que todos os dias nós, ao olharmos e ao invocarmos o nosso Deus, nós podemos lembrar que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isso é inaceitável para o universo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade foi feita pecado para que nós possamos ser levados para o céu. Nós precisamos de lembrar e tentar entender um pouco alguma coisa que não é totalmente compreensível. Mas, da mesma maneira que Deus atendeu a oração de Moisés, que você referia, agora aqui no capítulo 9, nos versículos 21 a 24, vem a resposta à oração de Daniel. Não é? Diz no versículo 21, e estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Começa aqui a apontar para o lugar santo. Lugar santo, lugar primeiro. Santo e para o Messias também, não é? Isso é no fim, para lá. Daniel está extraordinariamente preocupado com o povo. Quando ele pede ao Senhor, por favor, tenha piedade de nós, a nossa nação, ele é extremamente patriota. E ele está a pedir a Deus, diz-me, responde-me como é que vai ser agora com a minha nação. O que é que vai acontecer a este povo? E esta é a grande, grande preocupação de Daniel. E Deus responde-lhe, ok, 70 semanas. Vou-te dar 70 semanas. Vou-lhes dar 70 semanas. Vou dar 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre este povo. E agora, a distribuição, o que é que vai acontecer nessas 70 semanas é interessante para nós. E nós temos um diagrama que nós podemos ver num minuto. Mas aqui, a obra do Messias é a salvação.
E nós temos as várias partes aqui, há 6 partes, Jesus vem para extinguir as transgressões, vem para dar fim aos pecados, vem para expiar a iniquidade, ele vem dar a vida por todos nós, ele vem trazer justiça eterna, vem trazer salvação eterna, o que quer dizer justiça eterna, vem selar a visão, vem, portanto, dar cumprimento a todas as profecias. Exato. E então menciona o começo do juízo, do ministério intercessório de Jesus Cristo no lugar santo. Vem ungir o Santo dos Santos, vem ungir o Santo dos Santos, aqui refere-se, portanto, ao lugar santíssimo, no qual Jesus entra em 1844. O Santo dos Santos, mencionado aqui, não é uma pessoa, mas um lugar. Assim, a declaração refere-se à inauguração do começo do ministério intercessório de Cristo no santuário celestial. E agora vamos preparar, vamos assim dizer, ele vai mostrar então aquilo que vai acontecer. No versículo 24 ao versículo 27, ele diz-nos assim, e esta é a parte portanto, é a parte profética deste capítulo. No versículo 24 ao 27 diz então, e depois o Armando irá explicar de uma forma detalhada este período, tanto dos 2300 anos quanto das 70 semanas que aqui estão. Diz assim, no versículo 24 ao 27, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E agora ele diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra e estão determinadas assolações. E depois no versículo 27 termina dizendo, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ordem de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso é, a consumação. E está determinado e será derramado sobre o assolador. Vamos ver se nós podemos entender um pouquinho disto. Nós temos, portanto, aqui um período de tempo, que são 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos ver agora um gráfico que mostra todo este período, desde, portanto, os 2.300 anos, encaixado nos 2.300 anos, esta profecia das 70 semanas. Portanto, ele diz desde o princípio, desde que o decreto saiu. Portanto, nós precisamos de encontrar o começo para este período de 2.300 tardes e manhãs. Nós encontramos isso, parece que é no versículo 24, diz que desde que saiu o decreto até ao fim deste período que é dado ao povo de Israel, desde 400... É no versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Muito bem, portanto aí começa o período, isso corresponde ao ano 457 a.C. Portanto, 457 a.C. é o ano do início das 2.300 tardes e manhãs. Se nós fizermos contas, vai levar-nos até 1844. Portanto, é o período bíblico profetizado com datas mais longo que nós temos na Sagrada Escritura e inclui este período especial de explicação aqui para o nosso amigo Daniel. Ele diz que 60 semanas estão determinadas. Ele pergunta, o que é que vai acontecer ao meu povo? Como é que vai ser isto com o meu povo? E Deus responde-lhe, ok, 70 semanas. 70 semanas, 490 anos estão determinados para o teu povo. E então, as primeiras 7 semanas, 49, os primeiros 49 anos, são para reconstruir a cidade de Jerusalém. E depois há este período de 62 semanas que nos leva até o ano 27 da nossa era. Nós podemos ver no gráfico o ano 27 da nossa era. No ano 27 da nossa era, Jesus tem 30 anos de idade. Ele nasceu no fim do ano 4 a.C. Ele, no ano 27 da nossa era, tem 30 anos de idade e ele inicia o seu ministério. No outono, Jesus terá nascido no outono do ano 4 da nossa era, no ano 27 da nossa era, ele tem
30 anos. Ele vai ser batizado e ele inicia o seu ministério. O seu ministério vai durar 3 anos e meio, até exatamente ao meio da semana. Fala-nos a profecia e no meio da semana será tirado o Messias. Exatamente. Nós devemos entender, posso talvez mencionar já aqui, nós tínhamos no antigo Israel, antes de Jesus Cristo vir, o sacrifício dos animais. Portanto, matavam-se os animais que representavam a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No cruz do Calvário, nós chamamos esse exercício tipo. Aqueles animais eram tipos de Cristo, que apontavam para Jesus Cristo que devia vir e morrer pelos nossos pecados. E no meio diz que no meio da semana cessa o sacrifício. Exatamente, porque no meio da semana... E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Cessa o sacrifício porque Jesus Cristo... Porque se deu aqui uma coisa, vamos lá ver se eu não faço confusão a ninguém, mas vai encontrar-se aqui aquilo que nós chamamos o tipo que se encontra com o antitipo. Repara, quando eu decido construir uma casa, eu mando fazer um projeto. E esse projeto é o tipo. E esse projeto é importante até eu construir a casa. Exatamente. Depois de eu construir a casa, o que é que acontece ao projeto? Vai para a gaveta. Não é mais visto. É isso que acontece ao tipo. Portanto, aquilo que nós tínhamos apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um tipo que vai cessar quando o antitipo, isto é, a coisa real, portanto, o meu projeto da casa é o tipo. A minha casa, que eu construo, é o antitipo. Tanto que, no momento em que Jesus morre, rasga-se o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, não mais sacrifícios, dizendo que já não há necessidade de mais sacrifícios. Não é? E começa dali em diante, o tipo veio, portanto, a coisa verdadeira para a qual apontava o sacrifício do animal, veio. E de agora em diante é nisso que nós nos concentramos e é para aí que nós olhamos. Olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos traz a salvação. É interessante só esta questão dos 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, é que depois se passam mais 3 anos e meio até ao fim dos 490 anos, do tal período dado aos judeus, que termina no ano 34 da nossa era. Sabemos que quando Estevão foi apedrejado, mas nesse mesmo ano o Sinédrio publicou um decreto em que final e completamente rejeitava Jesus Cristo. Portanto, o povo rejeitou Jesus Cristo. O povo pelo qual Daniel tanto orava, tanto sofria, chegou a um ponto que rejeita Jesus Cristo e publica um decreto a dizer que não tem nada a ver com Jesus Cristo e não querem nada com Jesus Cristo. Portanto, terminou a dispensação judaica e começa a nova dispensação, a dispensação que nós temos chamado dos gentios, ou a nossa própria dispensação, que começa no ano 34 da nossa era. Portanto, este é portanto, nós vemos que no meio da semana cessa o sacrifício contínuo dos animais e o tipo encontrou o antitipo. E nós temos aqui, anuncia também o juiz, mas nós não vamos tocar no juiz desta vez. Temos a semana que vem para falar sobre isso. Temos outra semana para falar sobre isso. Portanto, temos aqui este período das 2.300 tardes e manhãs e o período dos 490 anos dados ao povo judeu, que começam na mesma data, 457, e, portanto, terminem no ano 34 da nossa era, quando Estevão é apedrejado e quando o Sinédrio declara que não querem nada com Jesus Cristo. E assim o povo rejeita Jesus Cristo e o Jesus Cristo é agora pregado aos gentios e a todo o mundo e a nós em particular. Muitas vezes eu fico preocupado quando olho para a história do povo de Israel, este povo escolhido, este povo que teve Deus sempre disposto a estar ao seu lado e que tantas e tantas vezes rejeitou Deus e rejeitou tudo isso. E nós hoje somos o povo escolhido. E também como é que nós estamos a encarar essa situação? Corremos o mesmo risco? Nós corremos um risco muito grave. Há muitas pessoas que dizem que não há diferença entre cristãos e não cristãos, que afinal, é dizer-me a mim, tu estás a dizer que és cristão, mas não és cristão. É isso que eu leio quando me dizem que não há cristãos, que todos bebem as mesmas coisas, vão aos mesmos lugares, cometem os mesmos pecados, etc, etc. E nós começamos a pensar, mas será, afinal de contas, este povo judeu para o qual nós olhamos e perguntamos a nós mesmos como é que eles se puderam desviar, vendo os milagres de Deus e vendo como Deus os tratou, como é que eles se puderam desviar? E depois nós precisamos olhar para nós e dizemos, afinal, como é que eu sou cristão hoje? Como era o meu cristianismo há 20 anos atrás?
ou há 30 anos atrás, e de outras pessoas que nós vemos na Igreja. Que mudanças são estas que nós estamos a ver? E nós podemos aplicar tudo isto que nós lemos em relação ao passado e ao Antigo Testamento, podemos aplicá-lo a nós da mesma maneira e descobrir que precisamos do mesmo intercessor, da mesma graça, do mesmo Cristo que nos diz: vem a mim, eu te resolvo todos os problemas. E é para esse Cristo que nós precisamos de nos voltar constantemente. Na medicina costuma-se dizer, e há um ditado português que diz que mais vale prevenir do que remediar. E quando eu preparava a lição, encontrei aqui um texto do professor Jacques Ducan, que é, até certo ponto, a solução para nós não nos desviarmos e nós não incorrermos nos mesmos problemas do povo de Israel. Ele diz assim: no entanto, nossa espera pelo novo reino não é passiva, ou não deve ser passiva. Dinâmica por natureza, ela deriva da impaciência, como foi no caso de Daniel. A escolha ética, a luta contra a injustiça e o sofrimento, tudo se intensifica durante a nossa espera. Se nós tivermos uma espera passiva, nós incorremos no mesmo problema do povo de Israel. Exatamente. Se nós tivermos uma espera ativa, envolvendo-nos com a Igreja, envolvendo-nos com o trabalho da Igreja, envolvendo-nos com o trabalho social da Igreja, pregando na Igreja, passando a lição da escola sabatina na Igreja, se nós tivermos uma vida religiosa e uma espera ativa, nós não corremos o mesmo risco do povo de Israel. Não cairemos tão facilmente. Enquanto nós formos papa-sermões, que vimos para a igreja, nos sentamos e ouvimos pura e simplesmente, muitas vezes entra de um lado, sai pelo outro e pouco retemos. Ao passo que se nós nos envolvermos, retemos, nós estudarmos para ensinar, nós aprendemos. Foi assim que os homens do passado conseguiram vencer. É assim que nós conseguimos vencer. Certamente. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês nesta espera ativa. Que vos possa ajudar e que cada dia mais consigam transmitir também isso aos vossos alunos, aos vossos amigos, aos vossos amigos da igreja, aos vossos familiares, para que todos vocês possam estar envolvidos nesta espera ativa que Deus pede de cada um de nós. Amém. Deus a todos abençoe. Um abraço e vamos encontrar-nos aqui a semana que vem. Deus abençoe.